direto para aquela história da Luigi Aimorese. Gente do céu, o que será que aconteceu? Um problema mecânico? Um mal súbito? O fato é que o Daniel Dias dos Santos, de 22 anos, ele foi parar dentro desse barracão comercial que diz que tá vazio, tá? As imagens impressionam e ele ficou muito, mas muito ferido mesmo. A nossa equipe esteve no local ontem à noite e conta pra você a partir de agora detalhes desse terrível acidente que assustou os moradores da Zona Oeste de Londrina. As imagens do resgate do motorista são impressionantes. O rapaz de 22 anos foi encontrado pelos bombeiros preso à carcaça do carro, já inconsciente. Ele teria perdido o controle da direção e, em alta velocidade, acabou invadindo esse imóvel desativado. A pancada foi tão forte que destruiu não só o portão de ferro, mas também o muro de concreto localizado nos fundos do espaço. O gravíssimo acidente aconteceu na Avenida Luigi Aimorese, no Jardim Leonor, bairro da Zona Oeste de Londrina. E por pouco o acidente não foi ainda mais grave. O imóvel atingido fica bem na beirada de uma ribanceira. Se não fosse o muro, o veículo teria passado reto e caído numa altura de pelo menos 10 metros. Além das ambulâncias do SIAT e do SAMU, o caminhão do Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência. O motorista, identificado como Daniel Dias dos Santos, sofreu um traumatismo craniano grave, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele foi retirado do carro e encaminhado entre a vida e a morte para o hospital evangélico. Tinha um TCE gravíssimo ali, estava inconsciente, né, como eu já reportei. O que mais ele tinha ali de importante era esse trauma na cabeça, região parietal, com um FCC também no local bem evidente. Ao chegar no local, a gente constatou que a vítima não estava encarcerada, estava dentro do veículo. Foi realizada a retirada da vítima e verificado outros riscos adicionais em relação ao veículo, se havia a chance de ele se incendiar. O carro ficou completamente destruído. Ele pertencia ao avô do motorista. O idoso conta que o neto estava em uma festa de aniversário e teria resolvido dar uma volta com o veículo antes de retornar para casa. Ainda segundo o avô, o jovem tem paralisia cerebral e pode ter passado mal enquanto dirigia. Ele é até meio deficiente. A irmã estava dizendo que ele tem, parece, paralisia cerebral? É, exatamente. E apesar desse problema, ele dirigia normalmente, tinha carteira? Dirige melhor que eu. Não dá para entender mesmo o que aconteceu. Ela me disse também que de vez em quando ele sofre de epilepsia. Quem sabe pode ter passado mal atrás do volante. Pode acontecer. Bom, diante disso que a família disse, eu diria que a maior possibilidade, né, Guilherme? Óbvio que uma falha mecânica não está descartada, mas ele pode ter passado mal mesmo no momento lá em que estava passando por ali, não conseguiu fazer a curva e entrou com tudo, né? Agora, que sorte, se é que a gente pode falar dessa forma, que isso aconteceu durante a madrugada, no momento que não tinha ninguém na calçada. Que sorte que esse barracão estava vazio. Agora é torcer pela recuperação dele, né? Exatamente, Juliano, porque infelizmente ele continua internado em estado gravíssimo no Hospital Evangélico. De acordo com informações da assessoria de imprensa, o Daniel Dias dos Santos, que tem 22 anos, está entubado no pronto-socorro. Ele sofreu realmente um traumatismo craniano e está em estado grave, entubado, inconsciente, sendo tratado aí pela equipe médica do Hospital Evangélico aqui de Londrina. E, Juliano, o acidente ele aconteceu a poucos metros do pontilhão. E se a gente tem aí o imóvel desativado, que antes inclusive funcionava uma gráfica por ali. A gente encontrou no local hoje pela manhã o dono desse estabelecimento. Ele confirmou realmente que estava acompanhando toda a situação, que já tinha inclusive conversado com os familiares aí do Daniel para saber como é que ele estava. A gente viu também a chegada de um guincho pela manhã para fazer a remoção do carro ali do local. E bem do lado, Juliano, tem justamente uma passagem bastante grande que dá direto nessa ribanceira do viaduto. Embaixo passa a BR-369. Então, se ele desvia
por poucos metros, ele iria acabar caindo realmente embaixo ali do viaduto, em cima da rodovia, e esse acidente poderia ter sido muito pior. Ele então invadiu, acabou com o portão de ferro desse local que estava fechado e só não continuou porque acabou batendo em cheio contra o muro de concreto. Ficou com o carro, inclusive, encaixado, fazendo parte do muro aí, e o motorista acabou ficando preso às ferragens, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital em estado grave. De duas uma, Juliano, é muito difícil dizer se ele pode ter consumido bebida alcoólica. Isso não foi dito em nenhum momento pelos socorristas, porque não deu para fazer nenhum tipo de exame, uma vez que ele estava inconsciente desde o início aí do resgate. Mas há informação de que antes de pegar o carro, o Daniel estava numa festa de aniversário. Os familiares não tiveram contato com ele antes dele sair. Ele encontra o veículo na frente de casa. O avô me contava que normalmente ele gostava de guardar o carro na garagem, mas antes de guardar dessa vez, ele pegou o veículo para dar uma volta e acabou se envolvendo no acidente. Então pode ser também que ele tenha passado mal. Eu disse na reportagem que ele tem paralisia cerebral, mas de acordo com os familiares, é uma doença que já estava sendo tratada. Ele inclusive tinha sim carteira nacional de habilitação, poderia dirigir sem problema nenhum, mas além disso ele também sofreria de epilepsia. Então pode ser realmente que ele tenha passado mal, tenha perdido o controle da direção e causado esse gravíssimo acidente. Agora, claro, a gente fica na torcida aí para que esse rapaz ele se recupere no hospital evangélico. O estado é bem grave, viu? Para que isso aconteça, Gui. Já volto com você.